Bem, senhores, vamos a mais nossos vídeos, o nosso projeto de vídeos, estudando no CC. Neste projeto faremos o comentário de uma dúvida sobre quando você usa arranjo ou quando você usa a fórmula de combinações. Então, senhores, a princípio temos essas quatro primeiras questões, a seguir mais essas duas. Ideal você faça ou dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Antes de iniciarmos os comentários das questões, vamos aqui mais uma lembrança do formulário, ou seja, das fórmulas da análise combinatória, né? Nós temos aqui o princípio fundamental, a fórmula de arranjo simples, permutações simples, permutação circular, permutação com elementos repetidos e outra, as combinações simples. Então, senhores, nesse vídeo faremos, em geral, comentários sobre problemas que envolvem arranjos e permutações e combinações. Senhores, o princípio da dúvida. Como você procura tirar essa dúvida dos problemas que você deve usar arranjo ou combinação? Você procede assim. De um determinado conjunto A, com N elementos, de quantos modos podemos escolher P elementos, ou seja, em outras palavras, um subconjunto de P elementos desse conjunto? Como você procede? Primeiro passo, você deve tomar um elemento, ou um exemplo, ou seja, um agrupamento, com P elementos desse referido conjunto. Esse P, em geral, é citado dentro do enunciado do problema. Segundo passo, ao você obter esse agrupamento, você procura modificar a ordem desses elementos. Ou seja, você mexe, como é dito, no mínimo em dois deles, na ordem do agrupamento. Terceiro passo, se ao mudarmos a ordem no agrupamento, mudamos o agrupamento, nós temos aí, senhores, um problema de arranjo. Se o caso do número de elementos do agrupamento for diferente justamente desses termos de agrupamento, se o N for diferente de P, e no caso de a ordem fluir o N venha a ser igual a P, você usa permutações simples. Agora, se você modifica a ordem no grupo e o agrupamento não é modificado, não se modifica, você passa a usar as combinações. Então, resumindo, se a ordem altera o agrupamento, você usa a condição de arranjo. E se ela não modifica, ou não altera, ou não influi o agrupamento, você usa a combinação. Nós temos então aqui a fórmula dos arranjos simples, que é arranjo de n elementos de n fatorial sobre n menos p fatorial. A fórmula do permutações simples, P de n igual a n fatorial. É o caso quando a ordem modifica o agrupamento ou altera. E no caso das combinações de n elementos tomados P a P, é o n fatorial sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Senhores, vamos aqui um pequeno exemplo da aplicação direta de arranjo ou combinações. Calcular arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Então, senhores, se é já citada a condição de arranjos, nós temos aqui arranjo de n elementos tomados P a P. Nesse caso, você precisa identificar quem é o n e quem é o p. Para o exemplo do item A, o nosso n vai valer 5 e o p 3. Ou seja, o n é o número de elementos do conjunto que estamos a estudá-lo, e o p, no caso, o número de elementos de cada agrupamento. Então, senhores, vamos usar na fórmula dos arranjos, quem é n no nosso caso é 5, e quem é p, no caso, é 3. Substituindo, senhores, o 5 e o 3, respectivamente, por 5 e 3, nessa formulazinha ficamos assim. Desenvolvendo esse denominador, ou seja, 5 menos 3 é o 2 fatorial. Senhores, uma fração com dois valores em fatorial, desenvolvemos o maior em relação ao menor.
Então, ficamos com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre o 2. Ora, dá para a gente simplificar os valores em fatorial e a fração ficou a depender de 5 vezes 4 vezes 3, que no nosso caso é 60. Bem, senhores, aí uma maneira de você calcular o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Um outro modo que em geral aplicamos, porque ele é bem mais prático e mais rápido, como você vai fazer. Novamente, o ponto de partida, arranjos de 5 elementos 3 a 3. O que é que você verifica? Ó? No problema anterior, ou acima, ficamos com arranjos de 5, 3 a 3, pode-se dizer na dependência de 5 vezes 4 vezes 3. Ou seja, senhores, aplicamos o desenvolvimento fatorial de 5 em 3 fatores, ou do 5 queda 3. Então, aqui ficamos com 5 em 3 fatores, é quem? É o 5 vezes 4 vezes 3. Senhores, 5 vezes 4 vezes 3 é, no caso, o nosso 60. Aí, então, uma maneira prática e rápida de você calcular arranjo simples. Senhores, o caso item B, que vem ser as combinações de 5 elementos tomados 3 a 3. Pela maneira tradicional, combinações de NPAP é o N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Senhores, precisamos mais uma vez do N, continua sendo 5, e o P valendo 3. Combinações de 5 elementos tomados 3 a 3. Substituição na fórmula, se ficamos. Vamos desenvolver esse 5 menos 3, né, senhores? Aqui ficamos com 2 fatorial. Então, vamos, uma das maneiras, desenvolver esse 5 em relação ao 2 fatorial e o 3 fatorial desenvolvê-lo por completo. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, repetimos o 2. Desenvolvendo o 3 fatorial por completo, 3 vezes 2 vezes 1. Senhores, possíveis simplificações, podemos cancelar o 2 fatorial. Aqui podemos dizer que 5 vezes 4 vezes 3 dá 60, 60 dividido por 6 é o 10. Então, senhores, combinações de 5, 3 a 3, valor numérico 10. E o outro modo que podemos usar, novamente para combinações de 5, 3 a 3, como você faz? Olha só, aqui acima, digamos, o que interessou para o final do problema. O 5, digamos, na queda 3, no tombar 3 fatores em ordem decrescente para 5, e 3 fatores para o 3, ou então o 3 desenvolvido até o 1. E aí, senhores, as possíveis simplificações idênticas às anteriores, né? Ficamos a depender do 60 dividido por 6, é 10 as nossas combinações de 5, 3 a 3. Então, senhores, aí duas maneiras tradicionais de você calcular combinações simples. Vamos aos problemas. Com 6 alunos da equipe Balacobaco, quantas são as possibilidades de formar uma comissão com 3 alunos? Então, senhores, número de comissões é a método do problema. Elementos que dispomos são 6 alunos, né, dessa equipe. Em outras palavras, 6 pessoas distintas da nossa equipe, Balacobaco. Agora, o problema: quantas são as possibilidades de formar a comissão com 3 alunos? Então, senhores, chegou a hora da gente verificar se arranjam combinações. Como? Primeiro, vamos formar um agrupamento. Cada agrupamento possui ou deve possuir 3 pessoas escolhidas de um grupo de 6. Bom, vamos supor que aqui nós temos um possível ou uma possível comissão ou agrupamento. Senhores, desse agrupamento, vamos dizer que a gente tem escolhido as pessoas 1, 3 e 5. Ora, vamos trazer, por exemplo, a pessoa 1, a primeira lacuna, ou a primeira vaga da comissão, a pessoa 5, 3, a segunda, e a pessoa 5, a última lacuna, a última vaga da comissão. Bem, senhores, aqui nós temos uma possível comissão dentro do anunciado problema. Chegou a hora decisiva de você verificar se arranja combinações. Para isso, você toma no mínimo 2 elementos no caso, referida comissão, e altera o seu posicionamento. Ou seja, vamos alterar aqui a posição da pessoa 3 com a pessoa 5. Aqui está.
tranquilamente, é uma outra comissão, é uma comissão dentro do nosso estudo, nosso problema. Agora, será que essas duas comissões, com essa mexida ou essa modificação na ordem, passa a ser outra comissão ou permanece a mesma comissão? A mesma, né, senhores? A comissão formada pelos alunos 1, 3 e 5 é a mesma comissão formada pelos alunos 1, 5 e 3. Ou seja, as duas comissões são iguais. Senhores, se as duas comissões são iguais, no caso os agrupamentos são iguais, as comissões são iguais, a ordem não influi. E se a ordem não influi, senhores, é um caso de combinações. Precisamos então usar a nossa formulazinha e precisamos para isso dos nossos valores de N e P. No caso, são 6 alunos tomados 3 a 3. Então, senhores, vamos usar combinações de 6, 3 a 3. Pela maneira imediata, 3 queda para o fator 6 e desenvolver o menor deles até 1. Senhores, aqui dá para a gente cancelar o 6 com 3 vezes 2. Ficamos com 20 dividido por 1, 20. Ou seja, 20 comissões pode ser feita com esses 6 alunos tomados 3 a 3. Senhores, com 6 alunos da equipe Metamorfose, quantas comissões com 3 alunos podemos formar, existindo em cada comissão um presidente, um vice e um tesoureiro? Senhores, trata-se de um problema tradicional, esses dois, por sinal, né? Mas vamos ver aqui. Novamente, nossos 6 alunos, nossas 6 pessoas. Vamos formar um agrupamento tomado ou constituído de 3 pessoas do grupo de 6. Então, possível agrupamento. Agora, senhores, o detalhe. Cada comissão dessa possui cargos, ó. Ou seja, vai possuir um presidente, um vice e um tesoureiro. Bom, vamos supor que, tomando as mesmas pessoas, ó, P1, P3 e P6, para nosso agrupamento, a nossa comissão, supondo P1 a presidente, P3, desculpa, venha a ocupar o cargo de vice, e o P5, a pessoa 5, seja o tesoureiro. Bom, vamos ver agora se vamos usar arranjos ou combinações. Para isso, não esquecer, você tem que modificar o posicionamento de 2 deles pelo menos. Então, senhores, vamos ter aqui novamente a nossa comissão e com a mexida, ó, o presidente permanece a pessoa 1, mas aqui vamos ter o vice como a pessoa número 5 e o tesoureiro como a pessoa número 3. Senhores, devemos nos perguntar, permanece a mesma comissão ou passou a ser outra comissão com essa mexida? As duas comissões, senhores, são diferentes, né? Aqui nós temos o presidente, tudo bem, mas o vice e o tesoureiro passamos a ter outras pessoas. Se as comissões são diferentes, senhores, o agrupamento, no caso, são diferentes, é porque a ordem flui. E se a ordem flui, nós vamos usar arranjos. Fórmula de arranjos, de n fatorial sobre n menos p, arranjo simples. Precisamos do n e do p. Novamente, nosso n é 6, 6 pessoas dispomos. Permutação, o p no caso valendo 3. Cada comissão deve possuir 3 pessoas. Senhores, a fórmula de arranjos de 6, 3 a 3 é aquele que o 6 cai 3 fatores. Então, no caso, 6 vezes 5 vezes 4. E 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Senhores, a opção correta do problema é a B. Podemos formar 120 comissões com essa estrutura. Um andamã, senhores. As diretorias de 4 membros que podemos formar com os 10 sócios de uma empresa são. Senhores, então, mais um problema aqui, né, tradicional, formar diretoria escolhendo escolher 4 membros dentro de 10, né? Temos os elementos disponíveis, digamos, são os 10 sócios, o S1, S2, etc. até o S10, e vamos aqui a análise se vamos usar arranjos ou combinações. O que vamos ter que formar, senhores? Comissão com 4 pessoas entre 10, vamos supor. Uma possível comissão. Para isso, vamos trazer
4 pessoas desse grupo. Então vamos supor a pessoa 1, ou sócio 1, sócio 3, sócio 5 e sócio 8. Tranquilamente, né, senhores? É uma possível comissão do grupo que dispomos. Bom, para agora verificarmos se é arranjo ou combinação, você mais uma vez vai mexer aqui no posicionamento no mínimo de 2 sócios, digamos, 2 pessoas. Ou seja, ficamos então com a S1, S5, S3 e S8. Senhores, chegou a hora decisiva. As duas comissões são iguais ou se são diferentes quando alteramos o posicionamento, a ordem dos seus elementos? São iguais, né, senhores? Então, guarda, posição, agrupamento, comissões ou comissão sem cargos, é um caso de você usar combinações. Precisamos do N, no caso 10, que é o número de sócios, permuta, o nosso P, no caso 4, porque cada comissão deve possuir 4 elementos. Então, senhores, combinações de 10, 4 a 4, já somos doutores nisso. Vai cair o 10, 4 fatores, e o 4 até o 1. E aí, senhores, possíveis simplificações. Então, você multiplicava isso aqui e dividia, né, pelo produto abaixo. Mas dá para a gente simplificar. O 9 por 3 dá 3. E o 4 vezes 2 é 8. Né? Então, ficamos com 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7, senhores, é o 270. Opção do problema. Desculpa, 210. Opção do problema, opção D. Senhores, uma das CESP de Pernambuco. Um acidente automobilístico, após ouvir várias testemunhas, concluiu-se que o motorista culpado do acidente dirigia o veículo cuja placa era constituída de 2 vogais distintas e 4 algarismos distintos ou diferentes, sendo que o algarismo das unidades era o dígito 2. Então, o número de veículos suspeito é... Então, senhores, vamos aqui construir uma possível placa, né, com os elementos que dispomos, vogais, que devem ser distintas, e os nossos 10 algarismos, né, o dígito de 1, 9 mais o 0. Bom, senhores, cada placa, vamos analisar, ela possui 2 vogais distintas. Então, vamos supor que se traga aqui o A e o E. É uma possibilidade tranquila, né? Vamos verificar se a ordem influi ou não em relação às letras. Vamos modificar o posicionamento delas duas. Vai ficando então E e A. Ora, será que essas duas placas possuem, digamos, o mesmo enunciado em termos das suas letras? Não, né, senhores? São diferentes. Se são diferentes, é porque a ordem altera. Ou seja, a ordem flui. Se a ordem flui, senhores, é um caso de arranjos. Para o caso das letras, dispomos de 5 vogais tomadas 2 a 2. Senhores, arranjos de 5, 2 a 2 é o 5 com a queda de um elemento, ou seja, 2 fatores para ele. 5 vezes 4, 20. Senhores, vamos para os algarismos. Os algarismos sempre a placa final dígito 2, que está. Para os demais, vamos ficar com possibilidade de 0, 3, 7, por exemplo. É uma possível placa. Vamos modificar a numeração 0372. O 2 é fixo, sempre terminamos com 2. Vamos alterar o posicionamento 37. Pronto. Ficamos com a EA 0732. Diferente do 0372. Então, senhores, a ordem influi aqui também. Caso arranjos, N vai valer 9. No caso, por quê? Porque o 2 é fixo. Mas ficamos com P valendo 3, porque cada placazinha tem a condição de preenchimento desses 3 primeiros dígitos. Senhores, arranjos de 9, 3 a 3. Vai ficando 9 na queda de 3. Então, 9 vezes 8 vezes 7, que é o 504. Bom, para concluirmos o problema, vamos ter que tomar as condições das letras pelas
condições ou pelos valores das enumerações de dígito. Senhores, para então determinarmos o número de carros suspeitos, vamos usar o princípio fundamental, ou seja, multiplicar quantidade de letras, de dígitos com letras, as duas lacunas de letras que podemos estruturar com as 5 vogais, vezes o número que podemos estruturar com os 9 algarismos, exceção 2. Então, 20 vezes o 504, chegamos a 10.080, opção do problema, opção C. Senhor da Mackenzie, um trem de passageiro é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos, sendo um deles um restaurante, o restaurante. Sabendo que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, o número de modos diferentes que podemos montar essa composição é. Então, senhores, vamos aqui ter que fazer uma construção com, no caso, são 7 vagões. Digamos, vamos chamar 2 especiais, que é a locomotiva e o restaurante. E os demais outros, denominados aqui de V1, V2, etc., até o V5. Senhores, uma possível composição. Vamos aqui tomar, a princípio, amarrar só a locomotiva à frente. Locomotiva mais 6 vagões. Digamos que não tivesse essa restrição. Então aqui você amarra a locomotiva. Ficamos com quantas possibilidades se não houvesse essa restrição? Podemos dizer com 6, 5, 4, 3, 2, 1 possibilidade. Sempre começando pela locomotiva e não havendo a restrição. Mas, senhores, nós vamos ter, então, para chegar a esse cálculo, usar quem? O P de 6, né? Que aqui, repetimos, não havia restrição a início. Bom, então nosso N é 6, permutação de 6 dá o 720. Mas o nosso problema exige que a locomotiva a seguir o restaurante não pode vir. Mas nós vamos fazer o contrário. Nós vamos considerar a locomotiva com o restaurante em seguida os 5 vagões. Quantos são? Então, senhores, em outras palavras, amarrando a locomotiva e o restaurante junto, a seguir, então, ficamos com possibilidade de 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Então, aqui nós temos que, mais uma vez, usar as permutações. Permutações de 5, ou seja, é o 5 fatorial, chegamos a 120. Senhores, para então determinarmos o problema, para determinarmos o número de modos a montar essa composição, devemos fazer o quê? Tomar o pessoal da primeira etapa, que era apenas a locomotiva amarrada em primeiro lugar, e fazer a diferença segunda, que é a condição extra, né? Ou seja, que não pode o restaurante vir logo após. Então, esse cálculo do restaurante vir logo após, chegamos a 120. Com o primeiro, senhores, fazemos a diferença, 720 menos 120, é no caso 600, opção do problema, opção D. Bom, gente, deixamos esses 3 problemas para vocês fecharem o gabarito. E no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.